Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma honra e um grande privilégio quando a gente pode sentar para meditar juntos na preciosa palavra de Deus. Eu quero falar hoje, o meu assunto está em torno da fé para o arrebatamento e quero tomar como exemplo a decisão que Moisés tomou de recusar ser chamado o filho da filha de Faraó. Ele estava a um passo de ser o próximo faraó e ele amou mais a vergonha de Cristo do que todos os tesouros que o Egito pudesse ter ou pudesse lhe oferecer. Veja, isso é um grande tema que nos ajuda a nos preparar para alcançar a fé para o arrebatamento. A verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus está agora mesmo batalhando por essa fé. Esta fé que nos faz escapar da corrupção que há no mundo. O Mombrana prega uma mensagem intitulada Por que clamas, fala. Nessa mensagem ele coloca os valores e os princípios que nos ajudam a alcançar esta fé para o arrebatamento. Ele usa como personagem Moisés para mostrar para nós hoje que a glória do Egito ou do presente século não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada como cristãos herdeiros de toda a herança de Jesus Cristo. Hoje o mundo ele está atrás de glória, está atrás de poder, está atrás das riquezas, do conforto, dos privilégios, mas eles não podem olhar o fim, que é a grande tribulação, que é a queima total e destruição de todos os reinos desse mundo. Então, o texto base que eu quero usar é Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26, que fala a respeito de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tem em vista a recompensa. Veja, ele amou mais a vergonha, a desonra, a humilhação de Cristo do que toda a glória que o Egito pudesse lhe oferecer. Então, nós vamos colocar como ponto de começo de nossa meditação. Nossas escolhas definem os nossos destinos. Nós que estamos encarando o arrebatamento da igreja, que estamos trabalhando pela fé de arrebatamento, as escolhas que fazemos hoje, a vida que vivemos hoje, elas definirão o nosso futuro. Então, vamos usar como ilustração, imaginemos que um homem encontre um velho e sujo pedaço de barro. Aos olhos naturais, aquilo não vale nada. Mas ele pega aquele pedaço de barro e com cuidado e paciência ele começa a limpar. Veja, e por dentro está escondido um raro diamante bruto. Veja, o que os olhos naturais desprezaram, os olhos treinados valorizaram. Assim também Moisés. Enquanto, veja, o Egito via um povo sujo, Faraó via escravos, um povo sujo, desprezado, Moisés viu os filhos de Deus. Ele viu com os olhos da fé um tesouro espiritual maior que o trono de Faraó. Ele olhou para seus irmãos, numa vala suja, amassando barro e palha, para fazer tijolos. Mas ele olhou para aquele povo como um tesouro maior do que tudo o que o Egito pudesse oferecer. Isso deve dar a nós uma grande lição. Veja, uma alma vale mais que o mundo todo. Então, uma coisa que o profeta nos ensina nessa mensagem, porque clamas fala, veja, é que a vergonha de Cristo, a humilhação, a desonra, o escárnio,
escarnecimento. Veja, o vitupério é uma parte da vida cristã. Veja, servir a Cristo, isso traz uma reprovação do mundo. Traz desonra, traz perseguição. Então Moisés sabia, com os olhos da fé, como uma águia que ele era, o alto custo que ele tinha que pagar. Mas mesmo assim, ele escolheu esse caminho desprezado dos poucos escolhidos do Senhor. Veja, hoje, ser chamado de fanático ou de radical deve ser para um crente uma honra muito grande. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12 está escrito: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Veja, a segunda coisa muito importante, a fé olha o invisível. Pregou o profeta uma mensagem intitulada Olhando para o Invisível. Moisés não viu o luxo, não viu o palácio, ele não viu o prestígio, a riqueza, tudo que o Egito podia lhe dar. Veja, mas ele viu o que Deus havia prometido. Os olhos da fé, eles olham o invisível, eles enxergam mais longe. Veja, Abraão chamava as coisas que não eram como se já fossem. Em 2 Coríntios 4,18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Veja, terceiro, ele valorizou mais a sua herança interior do que tudo o que o Egito podia lhe dar. Moisés possuía uma herança interior, disse o profeta. Veja, ele tinha uma semente da fé plantada em seu coração. Efésios 1, verso 4. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Veja, somos um povo eleito. Dentro do nosso coração há uma semente, há um genes de Deus. Veja, e tudo que nós seremos está colocado nessa semente. E essa fé, veja, o levou a se unir a um povo oprimido, porque ele viu algo eterno dentro deles. Sim, o verdadeiro cristão prefere a aprovação de Deus do que a glória dos homens. Eu tenho aprendido que uma das razões pelas quais o povo está com uma aparência de piedade é porque eles se preocupam mais com o que os homens pensam do que aquilo que Deus pensa. Então veja, os olhos de águia de Moisés, o seu coração rendido, sua fé que foi ungida pelo sobrenatural, por aquele pilar de fogo. Ele viu as profecias, ele viu a hora que ele estava vivendo, ele viu o clamor do povo, ele aprendeu com sua mãe que ele seria um libertador. Veja, ele viu pelos olhos da fé o cumprimento das Escrituras, quando Deus apareceu para ele na sarça ardente. E Deus lhe revelou quais as Escrituras estavam se cumprindo naquele dia, e Moisés viu a hora, e isso ungiu seu coração. Veja, isso é muito importante. Na mensagem, porque clamas fala, diz assim um profeta, para encerrar no parágrafo 94. Milhares de anos atrás, houve uma reprovação que acompanhava isso. Moisés, que seria faraó, ele seria o próximo faraó, o filho de faraó, e ele seria o próximo faraó, favorecido entre as pessoas, e no entanto ele considerou, veja, ele estimou mais, né? Ele considerou a reprovação de Cristo maior coisa que todas as que o Egito podia oferecer-lhe. O Egito estava em suas mãos. Porém, apesar de saber que tomando o caminho de Cristo teria reprovação, ele estava muito contente em saber que havia algo com ele que o fazia considerar a esta aproximação. Veja, a Cristo, a reprovação de Cristo, maior que toda a glória que ele herdou. Ele tinha uma herança interior que era muito maior que a herança externa que lhe havia dado ou que lhe havia sido oferecida. Se pudéssemos ser assim hoje e deixar ao Espírito Santo que unja isso que temos dentro, essa fé, a vida pia consagrada a Cristo,
Agora, com uma fé como a que ele teve, ele notou e considerou essa reprovação uma honra. Eu pergunto a você, meu amado irmão e minha amada irmã, você considera uma honra maior carregar o vitupério de Cristo, a reprovação, a humilhação, do que tudo que esse mundo pode oferecer, dos prazeres, da honra, do pecado, da glória desse mundo? Veja, se é assim, você está se preparando para a fé de arrebatamento. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.